dificuldades que eu tive era fazer uma boa avaliação, saber que tipo de exercícios eu poderia acrescentar no início, no meio e no final da reabilitação. No começo eu tinha um pouco de insegurança para trabalhar com os pacientes, principalmente pacientes de pós-operatório. Eu fazia o teste, mas às vezes eu não tinha aquela segurança de dizer para o paciente, não, você tem tal coisa ou tal tratamento que a gente vai precisar fazer, é esse. Eu comecei a ter alguns pacientes que estão numa idade que tem algumas lesões, já passaram por cirurgias e que continuam ativos, querendo praticar uma atividade física. Eu estava buscando uma referência a nível de curso e a nível de fisioterapeuta conceituado mesmo para me capacitar. O método FAR eu conheci através da rede social e até então, nessa época, era a época que eu estava um pouquinho desanimada quanto à fisioterapia aqui da minha cidade, que estava bem desvalorizada, né, e tudo mais. Eu tinha muita dificuldade quando eu recebia alunos com patologia de joelho ou quadril. Eu não sabia exatamente as nomenclaturas e nem exatamente o que fazer. As dificuldades que eu tinha era para saber quais os músculos que eu realmente devia trabalhar e quais os exercícios que eu devia trabalhar para obter um resultado melhor. Para mim, o método FIRE ele foi um divisor de águas. Hoje eu posso entrar e sair de uma clínica, conversar de igual para igual com os professores da nossa antiga faculdade. Com o método FIRE, eu tive mais segurança de atender ao paciente, traçar uma conduta melhor e saber que esse paciente vai me procurar porque eu vou ter resultados. Depois que eu conheci o método FIRE, minha vida como profissional e como pessoa também mudou, porque a minha visão da fisioterapia mudou. O método me trouxe a parte de atualização bibliográfica que eu precisava, as atualizações mesmo práticas em que eu estava trabalhando e que precisavam ser adotadas e a mudança mesmo que eu precisava de dentro para fora, né? São detalhes que fazem toda a diferença, tanto para minha satisfação como profissional, quanto para a satisfação do paciente. E com o método FIRE eu consegui melhorar muito isso, de passar com segurança, delimitar o tratamento para o paciente e conseguir evoluir com ele e conseguir ter ainda mais resultado. Consigo já ter uma boa clientela agora, consigo cobrar um valor legal pela sessão e sem ouvir reclamação de ninguém. Depois eu consegui melhorar muito mais a qualidade de vida deles e também agregar, tanto com os meus conhecimentos de exercício, por ser profissional de educação física, e agora também entendendo melhor as patologias sendo estudante de fisioterapia. Eu consegui dar resultados quase imediatos. Todos os meus pacientes verem o resultado, ver a melhora que eles apresentam com o tratamento, sim, com certeza. Excelentes os resultados. A diferença de antes e agora do método FIRE é fantástica, realmente é boa mesmo, de verdade, sabe? Com esse método, a segurança veio. Eu passo muito mais segurança para eles e eu sinto muito mais segurança de que eu estou fazendo a coisa certa. Hoje eu já tenho mais segurança, já até aumentei o valor das minhas consultas, né? A gente recebe pacientes de pós-operatório, principalmente de membro inferior, e a gente atende com bastante segurança. Eu senti mais segurança em termos de conduta clínica, até desde uma avaliação a um tratamento específico. De maneira geral, acrescentou em tudo. E o curso excelente, eu indico para vocês, excelente. O meu trabalho na fisioterapia mudou muito, muito mesmo. O método FIRE é muito bom, é direto, é objetivo e a gente precisa disso hoje, coisas práticas, diretas e objetivas e fundamentado. Isso também é muito importante. Então não tem como eu falar que não indicaria, porque é um curso, além de ser muito completo, é um curso que te entrega o que você precisa pro seu dia a dia na clínica. Olá, fisioterapeuta! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao primeiro vídeo da semana Fisioterapeuta de Elite. Essa série é, de longe, uma das maiores oportunidades da sua carreira. Eu já estive no seu lugar, buscando por aprimoramento, e hoje eu tenho uma sede insaciável de compartilhar tudo que eu dominei, tudo que eu me aperfeiçoei com vocês. Você tomou a decisão certa de apostar nessa capacidade de te ensinar e se tornar referência e dominar o raciocínio clínico. E você já vai entender por quê. Minha missão nos próximos dias, além de te ensinar novas técnicas práticas com respaldo científico para conseguir resultados assertivos para os seus pacientes, é de alguma forma também te dar uma nova perspectiva sobre sua carreira, sobre o potencial da sua profissão e os seus objetivos. Eu vou dar o meu melhor durante essa semana para que você transforme o seu mindset e tenha o que é preciso para alcançar os próximos níveis na fisioterapia.
Hoje, em especial, você vai aprender os princípios de como fazer uma boa avaliação de quadril. Baseado em evidências, eu vou mostrar na prática, tá? Como fazer todo o processo de avaliação e anamnese de um paciente com queixa de dor no quadril. Quais são as principais lesões que acometem essa articulação? Qual a correlação entre achados clínicos e testes especiais? E o que esperar de cada uma das lesões de quadril? Preparado e preparada para o conteúdo? Mas antes de começar, eu quero me apresentar de uma forma objetiva e rápida, para que você saiba com quem você está aprendendo e por que você vai aplicar com confiança tudo que eu vou compartilhar aqui. Faz sentido? Quero que você tenha certeza de que participar dessa série é o trampolim que você precisava para ir para um próximo nível. Quero que você entenda que eu não estou aqui para te fazer perder tempo, e sim para te fazer voar longe, tão longe quanto eu voei. Estamos no mesmo barco. Muito bem, eu sou o Thiago Fukuda, muito prazer, para quem não me conhece. Comecei na fisioterapia em 2001, por gostar de esporte, por fazer esporte, eu acabei me apaixonando pela profissão e não parei mais de correr atrás de conhecimento. Foi aí que essa saga começou, né? Eu fiz a pós-graduação em fisioterapia neuromusculoesquelética na Santa Casa e acabei construindo a minha carreira lá, na própria Santa Casa. Depois eu fiz um mestrado em engenharia biomédica na UMC, continuei firme para fazer o meu doutorado em ciências pelo programa de cirurgia e experimentação da Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. E como se não bastasse, eu acabei fazendo pós-doc, o pós-doutorado em biomecânica pela University of Southern California, lá nos Estados Unidos, tendo o professor Christopher Powers como advisor, né? Sou docente da graduação do Centro Universitário São Camilo, trabalhei como fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol Feminino por 6 anos, fui professor adjunto da pós-graduação em fisioterapia musculoesquelética e supervisor do grupo de joelho, quadril, traumatologia do esporte da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde publicamos todos os nossos artigos. Ganhamos o prêmio Excellent in Research Award pelo melhor artigo publicado no mundo no ano de 2010 e também no ano de 2011 pela Jospit, né, que é a maior revista da nossa área. Sou membro também da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, sou membro da diretoria atual. Eu estou com mais aí de 70 publicações nacionais e internacionais, claro que com todo um time dando respaldo para isso, com ênfase nessa área de ortopedia, traumatologia, joelho, quadril, ombro, traumatologia do esporte, eletro, que eu tenho bastante coisa também. Mas atualmente eu estou focado no Instituto Trata, sou o diretor clínico dessa rede de franquias, a maior da América Latina em joelho e quadril. Bom, é isso. Você está prestes a aprender com alguém ou com um cara que realmente dá o sangue para desenvolver os melhores métodos de tratamento para os membros inferiores. Eu vivo isso 24 horas. Claro que no meio dessa trajetória tivemos muitos altos e baixos e eu não conquistei tudo de uma hora para outra, né? E ainda quero conquistar mais coisas. Mas eu não vou contar a minha história toda aqui porque eu quero começar logo com o conteúdo, tá? Então, mas só eu sei o que eu passei para romper paradigmas e chegar aqui onde estamos hoje. E o que me deu força foi acreditar que a fisioterapia é uma profissão promissora. Acreditar mesmo, desde o primeiro dia que eu pisei na universidade até os dias de hoje, até os dias mais difíceis que passei. Acreditei na profissão, acreditei em mim. Isso me fez valorizar o meu próprio trabalho e transmitir confiança durante os meus atendimentos. E é isso que eu quero fazer com você, é nisso que eu quero te ajudar. Você vai aprender, sim, técnicas que eu desenvolvi depois de anos de estudos e prática clínica. Mas eu também vou fazer questão de te ver acreditando em você mesmo e que você acredite na sua profissão. O melhor profissional é aquele que confia no que faz e nos seus resultados. Te dá confiança a isso. Essa é uma das chaves para uma avaliação assertiva e um tratamento eficaz de verdade, tá? Valorize o que você faz. Eu costumo sempre relembrar meus alunos de que mais de 90% das lesões ortopédicas, elas são tratadas conservadoramente, de forma não cirúrgica, está nas nossas mãos. A fisioterapia é responsável por devolver qualidade de vida para as pessoas. E isso precisa ser valorizado primeiro, por você, profissional, antes de qualquer coisa.
Essa série de vídeos é a sua chance de parar, refletir no que está fazendo hoje, para que você tenha reconhecimento pelo seu trabalho. Como você enxerga a sua profissão? Como você enxerga? Você acredita que pode chegar a lugares altos como fisioterapeuta? Acredita mesmo? Ou você acredita que devia ter escolhido outro curso? E só seria valorizado de verdade se tivesse em outra área de saúde, por exemplo. Se algum desses pensamentos passa pela sua cabeça e você deixa que eles te acomodem, te alienem, você sempre vai viver em algum nível de frustração na sua vida. Não permita que isso aconteça. Tô fora. A fisioterapia tem muito a te oferecer. Só não vê quem não quer. Assim que como eu consegui realizar muitos dos meus sonhos na profissão, você também consegue. E por isso que eu estou aqui entregando de forma gratuita todo esse conteúdo, para encurtar o caminho para o seu sucesso e te ajudar a enxergar o que muitas vezes é difícil. Dito isso, vamos para o que interessa. Quando eu recebo um paciente no consultório, na clínica, e durante a história dele, durante o bate-papo, ele já começa a me falar: opa, tem alguma coisa aqui, eu tenho dor no quadril, dói aqui, dói ali. Primeiro que a gente tem que entender o que o paciente quer dizer com quadril, né? Porque eu já vi pacientes me dizerem que tem dor aqui, que é sacroiliaca lombar, e para ele é quadril. Já vi pacientes dizer que a dor é na frente, que a dor é lateral, que a dor é posterior, que a dor é inguinal. Então você tem que meio que interpretar também as informações que os pacientes nos trazem, né? Mas durante essa história, é muito importante você começar com uma boa anamnese, né? Então eu gosto de ouvir muito o paciente, ouvir muito o cliente, o que ele tem para me contar, desde dos problemas antigos dele, as correlações. Tudo bem que aqui a ideia é falar do quadril, mas vamos ouvir se ele já teve algo no joelho, no pé, na lombar. A gente tem que escutar muito para depois ir afunilando para a região do quadril, tá? Então, a história da moléstia pregressa, se teve algum trauma, alguma lesão, algum entorse, se teve algo que startou o processo, ou seja, comecei a ter dor a partir daquele dia, alguma queda, isso é importante. Ou não, ou a dor foi aparecendo, foi ficando, foi aumentando e está aqui até hoje. Isso é óbvio que quando isso acontece eu penso mais em algo progressivo, degenerativo, né? Quando tem um trauma, uma contusão, uma entorse, uma queda, a gente pensa em algo mais traumático, sem dúvida nenhuma, tá? Então, história da moléstia pregressa, e depois eu vou finalizar essa entrevista com a história da moléstia atual, que aí eu faço uma perguntinha para a paciente. Eu falo: e aí, me conta agora como você está? Apesar de tudo que você me contou no passado, qual é a sua condição hoje? Qual é a dor, qual é a disfunção? Que atividades que você faz que piora, que intensifica a dor, como é a tua noite de sono. Aí eu vou perguntar tudo que eu acho que tem a ver com a lesão dela nessa região do quadril, tá? Então, história da moléstia pregressa atual e uma perguntinha que eu sempre faço no final dessa entrevista, da anamnese, paciente, qual é a tua queixa principal? Como é que eu posso te ajudar? Por que isso? Porque às vezes, isso aqui é um grande pulo do gato para vocês, hein? Porque às vezes claro que grande parte das vezes vai ser: eu quero viver sem dor, não tenha dúvida disso. Mas às vezes ela me conta, nessa pergunta, falou: minha queixa principal é que eu tenho dor quando eu jogo bola e eu quero jogar bola. Opa, isso é importante, porque adianta eu fazer um tratamento com ela de 2, 3, 4 meses... E no final disso ela está sem dor, está pulando aqui dentro da minha clínica, está desacelerando, está fazendo tudo, mas eu não botei ela para jogar, eu não fiz um trabalho com bola, eu não acompanhei indo para um society, para alguma coisa assim, para ele realmente botar à prova aquilo. Agora, se você durante o tratamento conseguiu melhorar a condição dela e ela voltou a jogar e ela te contou durante o tratamento que jogou bola ontem e está super feliz, eu consegui ir na expectativa dela. Por isso que esse é um grande pulo do gato, que às vezes a gente não se atenta a isso. Eu pego uma senhorinha com dor no quadril e aí ela me queixou que o problema dela é a hora que ela pega o filho no colo, o neto no colo, ela gostaria muito de pegar o neto no colo. Adianta eu tratar 2, 3 meses, zerar a dor. Em momento nenhum eu fui lá e simulei com algum objeto na clínica e depois com uma criança nos braços ela levantar o neto? Não, eu não cheguei na expectativa dela.
Então eu trabalho muito com expectativa. Qual é a expectativa do paciente, do cliente, quando ele me procurar para eu atingir essa expectativa sem prometer milagres. Ninguém vai prometer nada que não possa cumprir, mas a gente põe como objetivo número 1 chegar naquele ponto. Então a queixa principal é algo que eu sempre pergunto. E como eu faço parte de uma equipe, vocês, se não fazem, vão fazer, nem sempre quem você avalia, quem você consulta é aquela pessoa que você vai atender. Às vezes você trabalha numa equipe que você avalia, mas outro vai atender, ele avalia e você atende, enfim. Então eu tenho que sempre também na avaliação ter certeza que ela não tem comorbidades, são diagnósticos diferenciais, né? Eu tenho que perceber se ela não tem um problema cardíaco, se ela é diabética, se ela é hipertensa, se não tem nada que contraindique exercício, se ela já não teve alguma lesão, algum trauma, fraturas no passado, se ela tem um outro problema, por exemplo, reumatológico, que tudo isso está relacionado aqui. E às vezes, por exemplo, ela tem um marca-passo cardíaco e eu não pergunto isso na avaliação, vou eu querer fazer alguma coisa de eletro nela? Nem pensar. Então tem que fazer essa abordagem também de comorbidades associadas. E quando ela vai me contando essa história, quando ela vai me contando o que ela tem, durante esse processo, na minha cabeça vai passando um filminho ali, né? Deixa eu até pegar aqui, me dá licença, deixa eu colocar aqui nela. Posso colocar aqui? Vamos ver se machuca? Acho que não, né? Dá aqui? Ó, então quando ela começa a me contar, pela região aqui que ela vai relatando dor, na minha cabeça vai passando um filme, tá? Esse filme é o quê? Puxa, eu tenho dor aqui na frente do quadril. E quando eu realizo alguma atividade, eu já começo a pensar, pode ser uma artrose do quadril? Aí depende da idade. Pode ser um impacto femoroacetabular que joga a dor aqui para frente do quadril? Pode ser esse cara aqui, ó esse aqui, ó o psoas maior, psoas menor, ó o ilíaco. Ó, esse bichão aqui passa na frente do quadril. Pode ser uma tendinopatia de psoas, pode ser simplesmente uma fadiga no músculo psoas, uma contratura. Tem aqui o tendão do reto femoral que sai da espinha ilíaca antero-inferior. Tem aqui o tensor da fáscia lata, ó, que sai aqui da espinha ilíaca antero-superior e vem descendo anterolateral aqui. Pode ser uma síndrome do trato iliotibial, pode ser um problema intra-articular, tá? Pode ser pubis, ó o pubis aqui. A gente sabe que aqui no pubis se insere não só o reto abdominal, montei aqui a sua coluna. Não só aqui o reto abdominal se insere aqui, mas também os adutores. Os adutores, eles se inserem próximo ao pubis. De repente uma pubalgia, pubeite, uma sinfisite. Tudo isso aqui, ó, frente do quadril. Claro que durante a minha história com ela, eu já perguntei também se ela não tem problemas uroginecológicos, se ela tem problemas gastrointestinais, que é óbvio que eu tenho que excluir, tá? Se eu suspeitar que ela tem pedra no rim, ela começa com uma dor mais lombar, se eu suspeitar que é uma apendicite, que é uma dor fora do trivial, encaminha ela para um especialista, para o cara investigar mais a fundo, um clínico geral, algo assim. Se você suspeitar que a dor é muito alta, parece uma hérnia inguinal, uma hérnia abdominal, ó, encaminha ela também para um clínico geral ou para um ortopedista para que ele possa fazer um screening e fazer exames mais detalhados, né? Muitas vezes você, fisioterapeuta, você pode ser o fisioterapeuta de primeiro contato. E é você que vai ter que fazer esse screening que eu estou fazendo aqui, tá? Ah, não, ela chegou e falou, doutor, dói aqui, ó, ela apontou lateral. Então eu começo a pensar tudo que eu tenho nessa região lateral. Pode ser uma trocanterite, que é uma tendinite de glúteo médio, pode ser aqui uma bursite trocantérica, pode ser o próprio tensor da fáscia lata. Eu vejo muita fadiga, contratura de vasto lateral. A gente tem que contrair a coxa aqui, gente. Ó, a gente sabe que o vasto lateral, apesar dele sair aqui da patela, ó, ele vai subindo e ele se insere aqui logo abaixo do trocânter maior. Então, toda essa faixa lateral, a dor, não necessariamente é o tensor da fáscia lata. Pode ser simplesmente o vasto lateral. Olha essa dica também que a gente não pensa. Já cheguei a ter pacientes que eu fortaleci quadríceps e zerou a dor lateral na coxa. Por quê? Porque a hora que o vasto lateral ganhou força, ele parou de contraturar. E não era a síndrome do trato iliotibial propriamente dita. Tá? Então, pense nisso. Aí ela chegou e fica de lado, de frente para mim. Então ela chegou, dá licença, deixa eu colocar aqui. Aí ela chegou e me falou, ó, eu tenho dor nessa região. Nossa, aí abre um leque enorme. Então eu vou começar a olhar aqui, ó, sacroilíaca,
Eu vou olhar a lombar, ver mobilidade lombar lá na frente, fazer testes de lombar para ver se não é uma dor lombar irradiada. Eu vou olhar a sacroiliaca, ó, disfunção sacroiliaca, normalmente é uma queimação que a pessoa sente aqui quando fica muito tempo sentada ou quando anda muito, ela sente queimar essa lombar baixa. Eu tenho aqui paravertebrais, eu tenho dor facetária, então aqui eu vou ter que excluir também dor lombopélvica, se a dor vier posterior. Quando ela vem e aponta essa dor mais baixa aqui, eu tenho que pensar no piriforme, pode ser uma contratura de piriforme, o próprio glúteo médio, que é um rotador lateral, pode contraturar e ficar cheio de ponto gatilho, glúteo máximo também isso pode acontecer. Tenho que pensar em dor glútea profunda, que é uma dor aí meio estranha, bem profunda mesmo, que às vezes você acha que é o piriforme, não é, pode ser uma compressão neural lá no fundo, sem falar, óbvio, né, da dor ciática, que pode também irradiar. Quando eu olho aqui para baixo, ó, aqui eu tenho a túbera isquiática. Então, quando você palpa aqui o túber isquiático, depois eu falo um pouquinho de palpação, mas a tuberosidade isquiática é a origem de quem? Dos isquiotibiais. Então, eu canso de ver pacientes que têm uma tendinopatia proximal, uma entesite de isquiotibiais, e aí a dor é um pouco mais baixa quando fica muito tempo sentada. Temos a bursa isquiática também. Existe uma outra lesão que nós chamamos de impacto isquiofemoral, que é comum em mulheres corredoras que estão aumentando o pace, começando a dar passos mais longos. Elas acabam de tanto fazer a extensão da coxa na corrida, tá? Ela acaba impactando ali o trocânter menor, a posterior de fêmur, na tuberosidade isquiática, e ela gera uma dor bem aqui, ó, nessa região que também se confunde muito com piriforme, com tuberosidade isquiática ali, uma tendinopatia proximal de isco. Pô, Fukuda, então esse impacto posterior, ou esse impacto isquiofemoral, na verdade ele é igual às outras. O sintoma sim, a única diferença é que quando você faz uma ressonância, quando dá um infiltrado, um hipersinal, bem aqui nessa região do quadrado femoral, associado à dor posterior, e pessoas que estão aumentando, que fazem atividade física e faz hiperextensão de quadril, essas pessoas a gente acaba fechando esse diagnóstico de impacto isquiofemoral. Então, a grosso modo, pode ficar com a barriga para baixo? Desculpa, para cima. A grosso modo, deixa eu colocar aqui do lado, são essas as principais lesões que a gente encontra no dia a dia. E quando eu começo a conversar com o meu paciente, eu já na minha cabeça vai passando um filme de tudo isso e comorbidades associadas. Então, beleza, eu fiz o big picture, eu fiz a grande imagem, agora eu vou dar sequência na avaliação para daquilo tudo que você imaginou que pode ser, você começar a funilar, para que lá na frente, daqui 40 minutos, 50 minutos, no final da avaliação, você crave. Ela tem isso, mas lembre que nós não somos diagnostiqueiros, né? Quem vai fazer diagnóstico nosológico, deixa para o médico fazer isso. Eu tenho que fazer sim um diagnóstico diferencial, que é isso que eu trato. Eu não trato o exame de imagem. E muitas vezes na ortopédica, outro pulo do gato. Hoje vai ser o dia dos pulos do gato, pulos do gato ou dos gatos para vocês. Lembre sempre disso, você não trata exame. Você ficar dando um diagnóstico nosológico, ela tem uma pubalgia porque tem uma inflamação proximal de adutor. Muitas vezes ela pode jogar bola 5 horas hoje e amanhã faz a ressonância e vai dar exatamente isso. Não necessariamente isso é foco de dor. Você tem que saber qual é a disfunção que ela tem. Por isso que essa história é muito importante. A gente trata a disfunção dos pacientes e não um exame de imagem, um laudo de ressonância, que grande parte das vezes não é o que se relaciona ao que o paciente realmente tem. É claro que a gente sabe também que tem, dentre essa sequência, depois da anamnese, é você fazer a inspeção, né? Mas a inspeção já é bem clássico, aí todos vocês com certeza já sabem os pontos principais de tornozelo, joelho, quadril, báscula da pelve, coluna, escoliose, vocês já sabem fazer uma análise postural de frente, de costa e lateral, parte do pressuposto que isso é bem básico para a gente. Então, depois que eu fiz essa análise mais visual, essa inspeção, eu já, para aproveitar que o paciente está em pé, eu evoluo para os testes funcionais, tá? Até para fazer esses testes antes dele deitar, depois que eu vou para a parte de palpação, de anatomia palpatória. Então, como o quadril está muito relacionado, óbvio, à lombar,
eu gosto de começar sempre com os testes de Mackenzie de flexão e extensão. Então eu vou pedir para ela fazer várias repetições, de preferência 10 repetições de flexão da coxa, flexão da coluna. Então ela volta para o neutro e vai fletindo. Então aqui, depois da 10ª repetição, eu vou perguntar se ela tem dor irradiada, se a dor centralizou ou se é que ela tem dor lombar, óbvio. Se ela centralizou ou se ela sentiu que ao descer a dor periferiza, se ela desce, irradia. Vou perguntar também se a intensidade da dor aumenta, fica igual ou piora quando ela faz flexão, tá? Depois dessas 10 repetições, aí eu vou evoluir para as repetições de extensão, que eu vou pedir para ela do neutro ir para a extensão máxima e volta. Também com isso, eu estou perguntando ali o tempo todo se a dor centraliza, periferiza, intensifica ou diminui. O que eu estou buscando nesses testes? Achar uma preferência de movimento. Se além da dor ali no quadril, ela também tiver algo lombar, eu tento achar qual que é o cenário ideal. Eu gostaria de encontrar que ela piora o sintoma na flexão ou fica igual, mas que ela sente um alívio em extensão. Quer dizer que eu já posso começar com ela fazendo um trabalho de extensão lombar. Isso é ótimo porque a extensão, o aumento da lordose lombar, empurra os discos para frente e é protetivo para a coluna. Mas às vezes você encontra em casos mais agudos que piora a dor em extensão e melhora em flexão. Então esse é um caso que eu trabalharia com a flexão no início. Aos poucos eu vou ter inverter, inverter, inverter. A ideia é que lá no meio para o fim ela termine em extensão. É sempre isso que eu vou buscar lá na frente, tá? Então teste flexão e extensão. Em alguns casos eu posso também pedir o shift lateral, 10 repetições para um lado, 10 repetições para o outro. E aí eu tento também observar se para qual lado ela sente piora do sintoma ou melhora do sintoma. Tá? Além do teste funcional aí de flexão e extensão, eu uso o teste de Gillet. Então vou pedir para ela ficar de costa aqui. O teste de Gillet é um teste que, de novo, ele tem pouca acurácia. Por quê? Porque é um teste que avalia a mobilidade do ilíaco. E às vezes a gente sabe que a mobilidade sacroiliaca é tão discreta, são alguns milímetros, 2 a 4 milímetros, que pode ser um falso positivo, um falso negativo. Mas o teste ele é dado assim. Eu vou palpar as duas espinhas ilíacas pósteros superiores e aí eu observo não só a altura delas, mas eu peço para ela elevar a coxa direita, sem apoiar a mão lá. Eleva a coxa direita lá até 90 graus e volta. 1, 2, 3, 4, 5 e volta. Cada vez que você voltar, apoia o pé no chão, tá? Agora com a esquerda. 1, 2. O que eu estou observando aqui? Pode fixar. Daquele lado da dor no quadril, do desconforto, quando eu estou com as duas mãos aqui na espinha ilíaca, quando ela faz a flexão da coxa, pode fazer a flexão, pode até apoiar na maca. O que eu espero? Que ela faça um tilt posterior dessa hemipelve. Fazendo o tilt posterior, eu vou ter um rebaixamento desse dedo, porque ele está acompanhando a espinha ilíaca póstero superior, tá? Então, quando ele abaixa, quer dizer que ela tem uma boa mobilidade para posterior. O que a gente encontra via de regra em pacientes com dor lombar ou dor no quadril? Que ao realizar essa flexão, eu não mexo os dedos. É como se essa pelve estivesse presa em anterioridade. Ela não está tiltando posterior. Aí eu vou lá e anoto que desse lado o teste de Gillet é positivo. E aí, sem dúvida que na hora do tratamento eu já vou lançar mão de técnicas de mobilidade posterior de ilíaco, tá bom? Então o teste de Gillet serve para isso, de novo, sabendo que a acurácia não é tão alta. Para a sacroiliaca, bom mesmo são os testes irritativos, o cluster, né, que é aquele conjunto de testes. Na sequência, eu gosto de fazer o step down, então ela vai ficar de frente para lá. Eu posso colocar uma escadinha, um step, um banquinho. Põe aqui, ó. Você vai colocar o lado direito. Vamos fazer do direito para facilitar na filmagem, mas vocês podem fazer sempre dos dois lados, mas olhar com mais atenção no lado sintomático. Eu estou aqui perto dela, para ela apoiar no meu ombro se ela perdeu o equilíbrio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar o lado direito, né? O lado que está apoiado. Esse esquerdo, ela não precisa ir tanto lá para frente. Você pode só ficar aqui o suficiente para ir para frente.
E aí ela vai tentar agora, o ideal é fazer o teste sem ficar balançando as mãos, por isso que eu peço para ela colocar as mãos para trás, mas você pode fazer das duas formas. E aí eu vou pedir para ela fazer um step down agora. Ela vai descer como se fosse descer a escada, quase que para encostar o calcanhar no chão. E sobe. 1, faz 5 vezes, 2. O que eu estou observando aqui? Se ela prona ou supina muito o pé. Estou observando se ela faz um valgo dinâmico, se o joelho vem para dentro, ou se o joelho vai para fora, se ela faz um varo dinâmico. E eu percebo a linha também dos shorts. De novo, vai lá. Se ela tem essa queda da pelve exagerada, como ela está apresentando aqui agora. Como ela tá, eu percebi que ela está um pouco encanada em ficar com esse pezão reto, parece que esse pé da frente está mais deixando ela encanada do que qualquer outra coisa. Eu, em vez de fazer o step down anterior, eu posso fazer o step down lateral. Então essa outra perna que está bamba aqui, em vez dela ficar assim para frente usando psoas, ela vai simplesmente deixar para o lado. E aí ela desce como se fosse para encostar o pé no chão. Isso. Mas não encosta, tá? Esse é o step down lateral. Não precisa trazer esse pé até aqui tão lateral. É só como reto. Esquece que você está olhando lá. Olha para frente. Tenta simular mais você descendo uma escada mesmo. Tenta ser o mais... representar... Aí, ó como o valgo entrou. A hora que ela parou de ficar encanada lá, ó como o joelho vem para dentro. Isso é importante você citar. E também estou observando inclinações compensatórias de tronco, tá? Vou fazer dos dois lados e vou anotar essas informações de teste funcional step down. Eu gosto muito do step down lateral, que é o que ela está fazendo aqui. Só quando você não tem essa escadinha que você vai fazer no chão, aí tem que ser o step down anterior. Mas quando tem um step e uma escadinha, step down lateral. Mas perceba isso. Você vê que ela não está funcional, ela está fazendo assim, ó. Então você tem que tentar fazer algumas vezes até a pessoa ficar o máximo possível simulando o dia a dia dela. Pode descer. E aproveitando a posição dela, óbvio que aqui não vai dar muito, né? Eu peço para ela andar simplesmente no corredor da clínica. A gente tem em todas as clínicas do Instituto Trata, a gente tem a felicidade de ter laboratórios de análise do movimento, que aí nesse momento eu grampeio exatamente, eu quantifico o que ela tem. Aí é óbvio que é um nível superior de análise, mas se você não tem, filme lá com seu iPhone em slow motion, ela andando de costa, ela vindo para você, e aí você tenta observar dinamicamente como ela se comporta. Fica de frente para mim ali, eu não vou mandar um paciente já que acabou de me procurar com dor saltar, fazer coisas mais agressivas, normalmente está com dor, mas eu posso pedir um agachamento completo para ela, até não só para ver a amplitude do quadril, mas ver padrão de agachamento. Então eu vou pedir para ela agachar como se fosse pegar um negócio lá no chão, como se fosse ficar de cócoras, isso. Então aí eu vejo exatamente qual é o padrão do paciente. Você vê que ela já se armou para agachar como ela agacha na academia. Não, eu peço para ele agachar para pegar um objeto no chão, pode fazer algumas vezes, para simular o dia a dia mesmo. Eu vejo se tem muita anteriorização de joelho, se ela agacha só com exagero de flexão do tronco, se ela agacha projetando muito o joelho para frente, se ela agacha fazendo o valgo do joelho, se ela agacha unipodal fazendo queda da pelve. São várias informações que você vai colocando dentro de uma peneira, vai balançando a peneira e vai vendo o que vai caindo, o que vai dando positivo. Para que lá na frente, depois dos testes especiais, você, marcou aí o que o cara tem e depois disso você bola uma sequência terapêutica. Vamos para a parte da palpação. Eu sempre digo que se você souber a anatomia biomecânica, mas principalmente aqui a anatomia, com um dedinho ali você praticamente mata os pontos de dor, os pontos de tensão do seu paciente. Você fecha um diagnóstico com um dedo, desde que você saiba exatamente quais são as regiões que você vai palpar aqui, tá? Então, nessa sequência de palpação, eu gosto sempre de ir nessa região da frente do quadril, ó. Eu gosto de palpar todo o trajeto do ilho psoas. Então, vocês vão ver que eu vou palpar o psoas indo na direção, indo na direção da coluna, tá? Indo na direção da coluna dela, eu pego mais o psoas. Quando eu entrar com a mão aqui e eu inverter e fizer a pressão nesse sentido, quase que cavucando ali embaixo do osso ilho, eu vou fazer a palpação do músculo ilíaco, tá? Então essa palpação anterior que tem que ser da espinha ilíaca anterior superior para cima, porque para baixo aqui vai se confundir, porque aqui já passa o tendão do reto, que eu vou tentar palpar também nela. Eu vou sair,
do espinho ilíaco inferior e vou sentir do reto femoral, buscando uma tendinopatia, uma dor no tendão do reto. Eu tenho tensor da fascia lata saindo daqui, que aí ele vem e até mais ou menos metade da coxa, ele vai ser o tensor da fascia lata, que é o músculo, e depois da metade ele vira a banda iliotibial, é a fascia lata, que aí é uma palpação diferente, porque aí não tem feixe contrátil, né? Aí é banda, é outro tipo de tecido. Em cima disso, eu também posso fazer a palpação mais interna de adutor. A gente sabe da importância ímpar que o adutor magno tem aqui. O adutor magno, ele é um feixe um leque enorme que a gente tem nessa parte dos adutores aqui. E a parte mais anterior do adutor magno, ela além de adução, ela faz flexão da coxa. A parte mais posterior do adutor magno, além de adução, faz extensão. Por isso que é um músculo que vira e mexe, está sobrecarregado. Então eu vou pedir licença depois para ela e vou fazer bem uma palpação alta aqui dos adutores, buscando aí pontos de tensão, pontos de dor, que podem estar aí corroborando a dor que ela tem no dia a dia, associando a dor que ela tem no dia a dia. Então, palpação de adutor é sempre importante. Ainda nessa região anterior, ó, deixa eu subir um pouquinho aqui, gente. Ainda nessa região anterior, eu vou palpar o pubis por cima, tá? Buscando uma área de dor púbica. E em alguns casos, assim, você pode até tentar palpar por baixo, mas aí tem que pedir bastante licença para o paciente, né? Se for o homem, tem que botar o saco escrotal para o lado e palpar por baixo dele. Então é um pouco mais difícil a palpação inferior do pubis. Então eu vou mais para a palpação superior. E se eu estiver suspeitando de uma pubalgia, aí lá nos testes especiais eu testo grava, que vai me dar essa positividade nesse teste aí, tá? Então você vê quantos pontos, mas você vê como é interessante, ó. Às vezes 1, 2 dedos para cima ou para baixo, você pega mais um ou outro músculo, mais um ou outro tendão. Então é uma região aí de um raio de 1 palmo, ó, na frente do quadril, que você tem pelo menos umas 10, 12 lesões que podem ser foco de dor ali, foco de problema ortopédico, tirando as dores irradiadas de vísceras, dor irradiada de órgãos aí internos. Quando eu for para a parte lateral aqui dela, né, eu vou fazer a palpação de trocânter maior, porque a gente sabe que no trocânter se insere não só o tendão do glúteo, mas a bursa trocantérica. Então, normalmente, quando ela tem dor, a palpação eu tento palpar em decúbito dorsal e depois eu viro o paciente e em decúbito ventral também palpa a parte mais posterior ali do trocânter. Se tiver dor peritrocantérica, eu chamo de trocanterite, tá? Também palpo o trajeto do tensor da fascia lata em decúbito ventral. Eu vou virando ao paciente. Tá? E aí aqui eu faço a palpação posterior. Vocês vão ver que eu vou buscar, saindo aqui, ó, do trocânter maior, indo na direção do sacro que está aqui, subindo, ó, eu vou palpar o piriforme, depois eu vou subir minha mão e palpar todo o glúteo médio, principalmente as fibras posteriores de glúteo médio, são fibras que também são rotadoras laterais. Então, quando eu palpo glúteo médio posterior, a região posterior, normalmente eu encontro miogelose, eu encontro pontos gatilhos, porque ele tenta trabalhar como rotador lateral. E como pano de fundo disso tudo, eu tenho aí o grande glúteo máximo, que é um triplanar perfeito do quadril, porque ele é rotador lateral, ele é extensor e ele é abdutor. Então esse bichão, sem dúvida, que está aqui, que tem que ser avaliado também, né? E aí eu vou virando, a hora que eu estiver em decúbito ventral, vocês vão perceber que eu vou fazer uma palpação de sacroilíaca, tá? Nessa região sacroilíaca, eu vou palpar a região lombar. Em alguns casos eu já aproveito até e faço um PAC aqui para ver mobilidade lombar, para ver mobilidade antero-posterior da lombar. Um bloqueio lombar, sem dúvida, que vai aumentar carga aqui, cisalhamento na sacroilíaca, e um bloqueio de sacroilíaca, uma irritabilidade sacroilíaca, tem tudo a ver também, não só com a dor lombar, mas também com a dor posterior no quadril, tá? Então, basicamente é isso. Vamos agora para os testes nela. Pega aqui para mim, por favor. Vamos para os testes de palpação na paciente. Eu vou tentar seguir essa sequência que eu acabei de falar de pontos de tensão. Vou pegar aqui um pouquinho só o travesseiro, depois eu devolvo, ó.
Eu vou fazer aqui do lado esquerdo, só para aproveitar aqui a facilidade com a câmera, né? Não ter que ficar na frente de vocês. Então, vamos começar aqui. Então, ela relatou que tem dor no quadril, tá? É independente da região. E eu vou começar aqui pelo ilho-psoas, né? Então, o que que eu faço? Eu palpo aqui a espinha ilíaca antero-superior, tá? E eu vou, com meus 3 dedos, eu vou fazer uma pressão e essa outra mão aqui ajudando no sentido de ir para a coluna dela, ó. Eu vou palpar sentido da coluna lombar. Aí eu subo um pouquinho e desço. Eu vou fazendo isso com a mão, ó, deslizando. E aí eu tento, aqui, aqui no fundo do meu dedo, eu estou percebendo um cordão pela carinha aqui da nossa modelo, que eu agradeço inclusive aqui a Gisele, a Gi, desculpa, palpando aqui, esse é o ilho-psoas, na verdade é o psoas, apertando aqui ela já sente dor, isso porque não tem tanta dor no quadril, imagina um paciente já teria ido no teto. Então aqui, Gi, quando eu vou lá para a coluna, eu pego o psoas. Se eu inverter um pouquinho minha mão, se eu fizer isso e afundar e puxar um pouquinho, angular minha mão contra o osso do ilho, aqui eu pego o ilíaco, E aí eu vou fazer a mesma palpação e tento buscar pontos de dor. Então, essa palpação chata que dói, faz na boa, faz devagar, é para você perceber se aquele lado sintomático, se ele está parecido, se ele está pior do que o lado assintomático. Se você palpar e os dois forem desconfortáveis, é o desconforto normal da própria palpação, tá? Por quê? Porque a gente sabe que o ilho-psoas ele passa aqui na frente do quadril, né? Ele ajusta a cabeça femoral aqui, ele passa na frente. Então o ilho-psoas, além dele ter uma função de fletir a coluna, as feixes mais superiores, os feixes mais inferiores estendem a coluna, tá? Eles puxam para frente, porque eles têm relação, eles saem da coluna. Depois eles passam na frente do quadril e inserem aqui dentro, no trocânter menor, e eles passam na frente da cabeça do fêmur. Então, pessoas que têm instabilidade de quadril, ele acaba tendo o psoas contraturando, ele se contratura para tentar te proteger, para tentar estabilizar. Então, você imagina um bicho que faz flexão da coxa, que tem função na coluna e ainda você dá essa função de estabilizar a cabeça do fêmur. Ele contratura. Então, vou te ser sincero, uma boa liberação miofacial de ilho-psoas, cenas de próximos capítulos, nós vamos falar mais para frente, sem dúvida que o cara, outro pulo do gato, o cara sai leve. Uma palpação bem feita de ilho-psoas, de reto, uma boa miofacial, você tira 10, 15 quilos de carga daquele quadril, a sensação, né, do paciente. Então é muito legal, mas você tem que saber essa localização do músculo, tá? Feito isso, eu venho aqui, e palpo um pouquinho mais profundo, Por isso que eu ainda gosto de um rolinho um pouquinho maior, porque quanto mais fletido tiver, passivamente, mais ela relaxa o ilho-psoas. Mais fácil eu aprofundar a minha mão. Se ela tiver com a coxa ao longo da maca, eu não vou conseguir palpar muito. Então, quando eu venho aqui e relaxei, eu tento ir lá com a mão, a carinha dela, Isso aqui é o reto femoral. Então eu observo aqui, faço uma palpação do tendão do reto, porque pode ser que o reto femoral esteja sobrecarregado para fletir o quadril. Então, dor na palpação proximal aqui do tendão do reto pode ser mais um ponto importante para você anotar aí como fonte de dor, tá? Depois, eu posso vir aqui na espinha ilíaca antero superior e eu sei que daqui vai sair lateralmente, dá licença, e eu faço aqui, a palpação do tensor da fáscia lata, toda essa região lateral e anterior do quadril. Palpando aqui tensor da fáscia lata, eu sei que daqui vai ser mais um deslizamento que eu vou fazer, porque aí é a fáscia lata, é a banda iliotibial, lateralmente distal aqui na coxa. E aí eu vou sempre perguntando se está tudo bem, se é mais dolorido do que o lado oposto. Outra coisa que eu gosto de fazer nessa avaliação é fazer aqui, uma leve rotação externa da coxa, e eu peço licença para o paciente e eu palpo aqui, E eu palpo aqui. Quando você vê esse cordãozinho, plec, 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 aqui é o tendão dos adutores.
Se você quiser palpar o ventre do músculo, vai um pouco mais baixo, ó, essa parte mais mole, mais macia. Aqui você palpa o músculo adutor, ó, os músculos do adutor aqui, o braço que vem para cá, adutor magro, adutor curto, longo, ó. Você vai palpando os adutores, se subir um pouquinho, dá licença, aqui você já está indo próximo do pubis, né? Aqui você pega mais a parte tendínea dos adutores. E aí você vai perguntando e vai anotando na tua ficha o que disso tudo de palpação está sendo positivo ou negativo, para você ir mais ou menos relacionando a dor que ela tem no dia a dia com seu teste de anatomia palpatória, tá? Não adianta, se a dor é lateral e posterior no quadril, não é porque doeu aqui que você vai querer tratar o adutor, o pubis, tem nada a ver com o dia a dia, ela nunca teve dor púbica, nunca teve dor interna, esquece isso, é só a palpação. Eu vou relacionar isso aqui de palpação com o que ela relatar de dor no dia a dia, tá bom? Feito isso, essa palpação do adutor, você pode vir para cá, ó, na mulher é um pouco mais fácil, no homem você tem que pedir licença para ele com uma toalhinha lá e tira a genitália de perto, mas ó, aqui eu palpo a parte superior do pubis, aqui insere o reto abdominal, então eu estou palpando bem essa inserção distal do reto abdominal aqui, tá? Quando a dor do pubis, quando a pubalgia, ela está superior a ponto de doer palpando por cima, normalmente é lesão antiga, lesão mais crônica. No começo dói um pouco mais embaixo mesmo o pubis, quase que na inserção, na origem dos adutores. Quando é crônica, aí eu já percebo dor mais superior, tá bom? Fui palpando, fui fechando aqui. Na minha cabeça, galera, já está passando o filme daquele big picture que eu disse lá, de todas as doenças que eu botei aqui na minha frente imaginária, eu vou excluindo umas e excluindo outras. Opa, isso aqui não é porque a dor é aqui, isso aqui não é, palpei esse tecido, não doeu. Você vai excluindo, a ideia é tirar 70% disso na anatomia palpatória e quando você for lá para os testes especiais, aí desses 30% que sobrou, 20%, você pau! Aí você mata o que a paciente tem e muitas vezes você ainda mesmo depois dos testes especiais, mesmo depois da história, mesmo depois da anatomia palpatória, você ainda ficou em dúvida entre 2, 3 coisas que podem ser. Aí sim, você vai apelar para o exame de imagem. Aí sim, no final, você vai olhar o raio-x ou a ressonância para tirar dúvida. Nunca pegue, o paciente ele chega para mim todo dia no consultório, ele já chega aquele calhamaço de exame, ele já põe na mesa e já começa a tirar para você ver, porque ele está acostumado com isso. Ele está acostumado a ser atendido no convênio, que tem 10 minutos de consulta, então ele fica ansioso para você ver o exame. Calma, isso é uma felicidade que eu tenho na minha vida de poder atender de forma particular, né? Sem convênio, estou fora, sou contra você atender várias pessoas ao mesmo tempo, totalmente contra, né? Você vai no dentista, você vai no proctologista, você vai no ginecologista, é tudo individual, ninguém vai no gineco, no procto e atende 5, 6 pessoas de uma vez, né? E o físio resolveu que tem que atender 5, 6 pessoas de uma vez. Aí vai fazer uma avaliação, tem 15 minutos, não tem jeito de avaliar ninguém, não sabe o que está tratando, tá? Então, não estou querendo discutir questões mercadológicas e questões de se o convênio paga mal ou não, aí não estou falando disso, estou falando tecnicamente, para você extrair o máximo do teu paciente, você tem que ter aquele tempo para ele, para poder ouvir, para poder escutar e fazer uma bela de uma avaliação, tá? Então, como eu tenho essa felicidade, estou tentando passar um pouquinho disso aqui para vocês, você pode se dar o luxo de deixar os exames de imagem por último, depois que você gastou já seus 40 minutos, 45 avaliando o paciente, tá bom? Nessa sequência, vamos agora, vamos ficar de lado. Eu vou mostrar do lado direito dela aqui, só para também aproveitar. Pode esticar esse, de baixo, isso. Eu vou mostrar aqui do lado direito agora, tá? Porque ela tem só para também, de novo, por causa da câmera. Então, o que eu vou fazer? Ó? Quando eu aperto aqui, eu tenho o trocânter maior aqui, tá? O trocânter maior, a gente sabe que dele, ó, eu posso palpar o próprio trocânter, mais anterior, mais superior, mais posterior. Então aqui eu consigo ver ou observar o ponto de dor. A dor trocantérica, a trocanterite, a bursite trocantérica ou a tendinite de glúteo, a dor é pontual. Você vem aqui com o teu dedo, ó, você palpa, ela, ai, acabou. Aonde tem dor no dia a dia? É exatamente aqui que tem. Acabou. Até existe uma forma de confundir,
que é um negócio chamado sinal do C, ou outro pulo do gato. O sinal do C é aquele paciente que chega para você e fala, ó, doutor, dói aqui, ó. Quando ele faz o sinal do C, na literatura, o sinal do C é para mostrar que tem uma dor intra-articular, é lá dentro, não é extra-articular, é impacto, é artrose. O que eu percebo, vendo aí há quase 15 anos quadril, o dia inteiro, que quando a pessoa faz dor do C, se for indivíduo mais jovem, ele está querendo me mostrar o quê? Cara, eu tô com dor no ilho-psoas, no reto femoral, eu tô com dor trocantérica e eu tô com dor no piriforme. Ele está querendo me mostrar que está fadigado, que ele está com volume alto de treino ou de atividade do dia a dia e que esses músculos estão fracos, eles estão sobrecarregados. Quando eu encontro o sinal do C positivo em pessoas mais velhas, artrose, que já passou daquela fase de ter dor só inguinal e agora a dor começou a vir lateral. Porque é fato, quando a dor é intra-articular no quadril, impacto femoroacetabular, artrose de quadril, lesão de cartilagem. Quando a dor é intra-articular, ela vem para inguinal e para virilha, é anterior à dor. Que é o sinal clássico quando ela faz flexão e adução, ela sente bater. Esse é o clássico. Quando é um indivíduo mais jovem, não tem ainda impacto, não tem ainda artrose. Aí eu penso mais que a dor é extra-articular e na grande parte das vezes, grandíssima parte das vezes, dor lateral e posterior não é interarticular, é extra, tá? Depois que eu faço isso, palpo toda essa região lateral e desço para o tensor, aí é a hora que eu vou colocar o paciente em decúbito ventral. Pode barriguinha para baixo. Vou fazer aqui também do lado direito só para contextualizar aqui. Vou tirar um pouquinho aqui. Abraça aqui a maca. Ó, dá licença. Quando eu estou na região posterior, eu começo analisando a lombar, tá? Então eu palpo aqui, ó, a espinha ilíaca, na verdade a asa do ilíaco dos dois lados e eu venho numa linha reta. A gente sabe que na linha reta entre o topo da espinha, pega aqui, Juninho, por favor. Vamos aqui, ó. Ó que coisa linda para a gente mostrar aqui essa imagem. Ó. Então, o que eu vou avaliar aqui nela agora? Eu vou pegar na asa do ilíaco, ó, quando eu venho reto, eu pego aqui o processo espinhoso de L4. Então, eu vou fazer uma mobilização anterior, PAC, de L1 a L5, tá? Vou fazer uma palpação de sacroiliaca, apesar de eu não conseguir com o meu dedo lá dentro da sacroiliaca, mas para observar se isso aqui é fonte de dor. Vou avaliar paravertebrais, bem lateral aqui palpando, e vou olhar todos os músculos rotadores laterais, que são esses daqui. Glúteo-médio, máximo, piriforme, vou avaliar essa região posterior, túber isquiático, tá? Então, palpação dessa região toda posterior do quadril. Asa do ilíaco, L4, DC1, L5. Pisiforme, travei a mão e ó, subir, gravatinha reta, tá? Tem que estar no crachá aqui, ó, você tem que subir, mobilização anterior. 5, 6 repetições, palpação aqui, L4. Olha que molinho dela, né? Que diferença dos nossos pacientes, principalmente quando já têm mais idade, sempre você percebe hipomobilidade. Claro que L4 e L5 dela são menos móveis do que L1, L2 e L3, até pela constituição anatômica, que L5 está grudado lá no sacro, então ele tende a ser mais bloqueado. Mas eu mobilizo, não só para observar sinais de hipomobilidade, mas também algum ponto de dor, porque aí eu vou, sem dúvida, lá na frente, fazer o trabalho de ganho de mobilidade, seja manipulando, seja com Maitland, seja com Mulligan, cada um vai achar a sua forma aí. Palpação de paravertebrais, ó, palpação deles, também buscando fontes de dor. Posso evoluir para palpação mais profunda de quadrado lombar, ó, um pouquinho mais profunda, abaixo das costelas, tá? Também observando isso. Palpação aqui, ó,
de asa do ilíaco, de sacroiliaca, ó, vem aqui mais baixa, tentando perceber, ó, é aqui que dói, aí você faz pressão, tá? Depois eu faço alguns testes irritativos aí para confirmar o diagnóstico, mas normalmente a dor sacroiliaca ela é aqui, ó, nessa região é uma queimação que se forma. Posso até avaliar a mobilidade torácica, que é óbvio que quem tem hipomobilidade torácica tende a sobrecarregar a lombar, então é um todo, não é só o quadril, percebam isso. Vou mostrar desse lado aqui, palpei o trocânter e aí eu vou fazer uma palpação nessa faixa, tá? Que eu venho aqui com 3 dedos em cima, ó, e vou palpando aqui o piriforme e vou olhando para ela, vou perguntando para ela no sentido do sacro, não só tentando buscar uma miogelose aqui, ponto gatilho, mas também eu vou perguntando se ela sente dor naquela região. Depois eu venho aqui na asa do ilíaco e vou fazer uma palpação como se fosse aqui, ó. Aqui é o glúteo médio, as suas fibras posteriores, né, ó, vindo aqui mais lateral e sempre perguntando, aqui dói. Essa dor no complexo posterolateral do quadril me mostra que esses caras estão fracos, você está exigindo muito no dia a dia e aí eles começam a contraturar, começam a fadigar, tá? Então, palpação de todo esse complexo aqui. Venho para cá, dá licença, tuberosidade isquiática. Palpação profunda, tuberosidade isquiática, a gente sabe que ali se insere o tendão, ou se origina o tendão dos isquiotibiais e também eu faço essa palpação para observar se esse é um ponto de dor, de desconforto, tá? Viram? Quanta coisa a gente palpou, quanta coisa pode ser nesse grande mundo aí que é o quadril? Viu a dificuldade? Viu quanto você tem que ter precisão nos seus estudos de anatomia, nos seus estudos de cinesiologia, de biomecânica? Isso faz parte. Amplitude de movimento e força muscular. É óbvio que isso já é jargão, né? Precisa estar dentro da nossa avaliação. Claro que essas avaliações estáticas, elas são importantes, mas sem dúvida nenhuma que a avaliação dinâmica é o mais importante. Você precisa ver a pessoa botar a prova na funcionalidade dela e não só deitada numa maca. Mas são processos que você tem que colocar dentro dessa opção, dentro dessa ideia de fechar uma hipótese diagnóstica disfuncional. Quando a gente vem para o quadril, para avaliação da amplitude, todo mundo sabe, né? Vamos começar pela avaliação da amplitude em flexão. É sempre comparativo, é bilateral, tá? A flexão eu tenho que fazer, se eu estou avaliando a flexão pura do quadril, eu tenho que estar com o joelho dobrado. Por quê? Porque se eu avaliar com o joelho estendido, os isquiotibiais vão oferecer uma resistência e eu não vou ter muita amplitude. Eu não estou avaliando a flexibilidade de cadeia posterior, eu estou avaliando a amplitude que o quadril dela chega, tá? Então a flexão máxima do quadril, normalmente é quando o joelho realmente vai batendo lá, a coxa vai batendo na barriga, que daria aí seus 130, 140 graus, dependendo da pessoa. O que eu buscaria aqui? Alguém que tem um bloqueio de flexão, quando seja por motivo de tecido mole posterior que segura, seja por alguma coisa aqui na virilha que está batendo, ele perde amplitude de movimento em flexão, tá? Que é algo relativamente comum para quem tem impacto do quadril ou para quem tem artrose do quadril, perda de flexão. Então já entro na flexão e avalio diretamente aqui. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é avaliar a amplitude rotacional do quadril. Eu trago o quadril aqui a 90 graus e a partir disso eu faço a amplitude de rotação externa, ó. Apesar de eu estar jogando a perna dela para dentro, o quadril lá está rodando para fora. É rotação externa. Olha o dela, ó. 80 graus de rotação externa. Vamos ver a rotação interna. Opa! Ó. Eu já sinto bater aqui, ó. Então ela tem 20 graus de rotação, 20 graus de rotação interna, que eu até acho que vai uns 30, 40, tá bom demais. Ela tem uns 20. Só que ela tem muito mais amplitude em rotação
externa, que eu esperaria uns 60, 70, ela tem 80. O que pode ser isso? Normalmente o quadril de mulher, ele, na verdade todo mundo, né? O quadril ele não se encaixa assim. O quadril ele é levemente anteriorizado. O colo do fêmur, ele aponta levemente para frente. Esse nível de rotação que o colo do fêmur faz, a gente chama de antiversão do colo do fêmur. Então, normalmente quem tem um pouquinho de antiversão, ela tem uma amplitude para rotação interna maior e uma amplitude para rotação externa menor. Pô, e quando acontece o contrário? Quando ela tem muita rotação externa, aí ou ela tem uma retroversão do colo femoral, o colo dela olha um pouquinho mais para o lado e não tanto para frente, e aí por isso que a rotação interna é menor e a externa é maior, ou porque ela tem uma antiversão, uma retroversão do acetábulo. O acetábulo dela olha mais para trás do que deveria, por isso que impacta antes da hora na frente do quadril, tá? São achados aí que você vai elucubrando aqui, vai pensando quando avalia a amplitude. Mas quais são os movimentos que inicialmente uma pessoa de uma lesão no quadril perde? Rotação interna, esse é o primeiro que eu percebo diminuição, e flexão. Secundário, rotação externa. Normalmente quando perde rotação interna é por impacto ósseo. Quando perde rotação externa é por artrofibrose. Normalmente é que a cápsula posterior fibrosou, por isso que eu não consigo rodar externo, tá? Por processo inflamatório aí. Vamos lá. Nessa sequência, eu já faço... eu posso fazer a avaliação de abdução, tá? A amplitude de abdução, e posso fazer a amplitude de adução. Ela pura aqui, ou ela com um pouquinho de flexão, mas aí a gente sabe que para passar a coxa fiz flexão. Se eu levantar o outro lado, aí sim eu faço a adução pura, tá bom? Então são testezinhos simples de amplitude de movimento, que você pode até usar o goniômetro e já quantificar tudo isso. Dentro dos testes de força, nós podemos fazer o teste de força em flexão. Vamos fazer do lado direito aqui para eles verem, ó, aqui. E aí você pode pôr resistência aqui ou aqui e trava aqui, ó, a pé, ó. Vai, força para flexão, eu posso fazer assim com o joelho esticado, que aí entra um pouco mais do reto femoral, ou eu posso fazer com o joelho dobrado, ela sentada aqui na maca, e aí eu ponho uma resistência, sobe, resistência contra a flexão, tá? Aí eu avalio um pouco mais o ilho-psoas propriamente dito, bom? Quando eu quero avaliar, por exemplo, a força dos abdutores, pode ficar de lado, de frente para lá, vamos avaliar o esquerdo aqui, por causa da câmera. Abdutor, puxa aqui, e aí eu vou travar aqui a asa do ilíaco, vou apoiar aqui e peço para ela fazer força máxima para subir e comparo com o outro lado. Você pode usar a graduação mais antiga, grau 1, 2, 3, 4, 5 de força, ou você pode usar um dinamômetro manual, que aí você coloca aqui e quando ela faz força, você acaba vendo direto no visor qual é a capacidade dela em gerar torque ou em quantos quilos que ela consegue levantar, e aí melhor ainda, você quantificou, tá? Quando você usa o joelho, o clássico é usar o joelho assim, em extensão, mas a gente sabe que aqui entra um pouquinho do tensor da face lata, tá? Alguns podem querer fazer também essa avaliação da abdução com o joelho dobrado, para tirar um pouquinho o tensor da face lata da jogada, abre e isolar mais glúteo médio como abdutor. O que ela não pode fazer nesse teste é começar a levar para frente, que aí ela usa um pouquinho mais do ilho-psoas, tá? É tentar fazer ele mais em neutro aqui ao longo do corpo. Também uma outra forma de você já fazer uma avaliação um pouquinho mais funcional é você colocar como se fosse a nossa posição de ostra. Você trava aqui e aí eu vou botar a resistência, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Quando ela faz, vai, força, mantendo o pé ali, ó, aqui você já testa abdução e rotação lateral juntos. E aí você compara com o outro lado também para avaliar a força daquele paciente. Nessa posição também, o que eu posso fazer é, ó,
dobra a coxa aqui, mantém ela bem aberta, estica essa perna, puxa o pé para você e ó, aqui eu vou fazer força de adutor, tá? Os adutores, na verdade, né? Força para cima, então eu estou trabalhando, ou posso botar resistência aqui, força, 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 estou trabalhando a força ou avaliando a força muscular dos adutores contra a gravidade, tá? E mais um que faltou agora, em decúbito ventral. Abraça bem a maca. Vou fazer aqui então para vocês, ó, do lado direito dela. Dobro o joelho, porque agora não quero a influência dos isquiotibiais. Dobrei o joelho. Ela abraça bem a maca para estabilizar aqui. E aí eu posso vir aqui, ó, com as duas mãos. E ela vai fazer força para fazer a extensão pura. Eu estou avaliando aqui glúteo máximo, porque o fato de eu estar com o joelho dobrado tira os isquiotibiais da jogada. Posso fazer resistência com o meu corpo aqui e estabilizar para ela não tirar o bumbum da maca. Força, 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 força. Ou posso vir direto aqui. Força, 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 5 segundos e relaxa. E aí eu comparo com o outro lado. Posso também passar uma faixa aqui para prendê-la na maca, travá-la na maca. E aí, melhor ainda, eu estabilizo aqui e usando ou não um dinamômetro manual para quantificar tudo isso. Tá? Então essas são as formas da gente avaliar ADM e força, tá? Antes da parte final aí, que são os testes especiais, tá? Barriga para cima. Testes especiais. Agora é a hora do vamos ver. Eu já passei por testes funcionais, eu já passei por inspeção, eu já palpei anatomia palpatória, já avaliei amplitude, já avaliei força e na minha cabeça já está desenhando ali o que ela tem. Só que agora eu vou fazer uma série de testes para bater o martelo no que ela realmente tem. E como eu disse, se ficar dúvida, exame de imagem lá na frente. Então, alguns testes importantes para o quadril, existem muitos, tá, galera? Muitos mesmo, tá? Eu vou aqui passar por alguns que são mais do meu métier, alguns mais que eu uso, os mais clássicos, mas é óbvio que você pode achar ainda um monstro de testes aí, muitas opções, tá? Então, vamos começar aqui por testes de sacroiliaca. Então, os testes irritativos da sacroiliaca, eu posso ter aqui o teste de tração sacroiliaca. Então, vem um pouquinho mais próximo de mim aqui. Vou palpar com as minhas duas mãos. Nós temos um curso, inclusive, completíssimo sobre bases e métodos de avaliação. Um curso online aí, que são muitos módulos. Aí envolve tudo, membro superior, inferior, coluna, parte muscular. É um curso super completo de bases, métodos e técnicas de avaliação com o Instituto Cefisa, tá? Mas aqui, passando alguns de quadril, você palpa aqui as duas asas do ilíaco, subiu e ó, afunda, 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 afunda. Pode fazer com a minha mão direita fixa e eu afundo a esquerda, pode travar a minha esquerda e afundar com a direita. O que eu estou fazendo? Quando eu estou apertando, na verdade eu estou abrindo a sacroiliaca lá, tá? Porque eu estou apertando, mas lá atrás ele abre. Tá? Então é o teste de squish ou teste de mola, que você avalia a integridade da sacroiliaca lá atrás. Nessa mesma sequência, você pode colocar uma mão aqui, a outra mão aqui e ó, agora é o contrário. Agora eu vou fazer esse movimento, que quando eu abro a asa do ilíaco dos dois lados, ó, lá atrás eu estou comprimindo. Então quando eu empurro aqui na frente para abrir, lá atrás eu aproximo. Então, esses dois testes, eu tento observar se isso reproduz a dor sacroiliaca. Testes importantes para sacroiliaca. Outro teste que também dá para fazer, o de Geislin, que é um teste que eu vou pedir para ela vir um pouquinho mais próximo aqui de mim, metade do bumbum fora da maca, cuidado. Você vai segurar essa coxa aqui, e essa coxa dela que está próximo de mim, eu vou deixar ao longo da maca, ó. Tá? Eu vou deixar quase que um teste de Thomas, só que ela faz lateral aqui na maca.
E aí, eu venho aqui e, ó, empurro com essa mão, ó, com essa mão, eu venho aqui e empurro levemente para baixo. Essa mão eu estou estabilizando para ela não cair para cá, mas ela está sentindo o meu corpo aqui, então ela vai ficar segura. Então, quando eu empurro para baixo, o que eu estou fazendo lá na sacroiliaca dela? Eu estou fazendo cisalhamento. Então, também, esse teste, eu observo dor sacroiliaca, aquela dor lombar baixa que eu disse agora há pouco, tá? Para a sacroiliaca, como a mobilidade sacroiliaca é muito pequena, a gente avalia mais testes irritativos de sacroiliaca, porque tem o teste de Gillet, que vocês conhecem, mas o Gillet, apesar dele querer avaliar a mobilidade é tão pequena que é muito fácil você errar aquele teste. Por isso que a gente vai mais e dá mais bola para o teste irritativo da sacroiliaca do que propriamente querer avaliar a mobilidade sacroiliaca, tá? E também como a acurácia desses testes para sacroiliaca é baixa, a gente usa um cluster, né? Então a gente faz 3, 4 testes, quando a grande maioria deles é positivo, aí você crava que a dor é sacroiliaca. Mas se a maioria deles for negativo, então você vai meio que somando o efeito de testes para chegar num diagnóstico mais preciso, né? Pode ficar normal agora. Eu vou excluir que não tem nada lombar, né? Então, por exemplo, além daqueles testes de mobilidade lombar, além dos testes de flexão e extensão lombar de Mackenzie, tá? Para observar dinamicamente, eu também faço o Slump e o Lazeg, tá? O teste de Lazeg, que é a elevação da perna reta, passivo ou ativo, o que você vai fazer é manter o joelho reto, entre 30 e 70 graus, você faz esse movimento para tentar reproduzir uma dor lombar irradiada para a coxa. Dor lombar irradiada para a coxa, tá? E você pode até pegar aqui e fazer a dorsiflexão, tosquiando aqui, para ver se reproduz mais ainda o sintoma. Se for um cara que você está suspeitando de dor ciática, o teste de Lazeg tende a dar positivo. Por que de 30 a 70? Porque ali é um momento que ainda os isquiotibiais não estão encurtados, né? Se você levar para 70 a 90, aí sim a dor posterior é dos isquiotibiais, na grande parte das vezes. De 30 a 70 não, tá? Ela é mais estável. E também você pode sentar de frente para lá. Tá? Teste de slump, vou fazer agora do lado direito. Puxa o pé em dorse. Estica e volta. Estica e volta. Algumas vezes. E aí eu vou pedir para você encostar agora o queixo no peito. Teoricamente, quando ela flat, você vai aumentar a pressão intratecal ali, teria que piorar o sintoma de dor lombar irradiada para a coxa, tá? Teste de slump ou de mobilização neural, também um teste importante. Testes de impacto do quadril, que a gente chama de FADURI, flexão, adução e rotação interna, FADURI, ou também chamado de SCOUR, S-C-U-R, SCOUR test. São testes onde eu vou fazer a flexão do quadril, levar para a adução e forçar um pouquinho a rotação interna. Ou eu posso vir aqui de baixo e já terminar lá, ó. Ou eu venho de baixo e faço essa diagonal, ou eu venho para flexão, aduzo e rodo um pouquinho. Quando eu faço esse movimento triplo, eu estou simulando o impacto do quadril. Quando eu faço esse teste, ela sente um beliscado antero-medial ali no quadril, inguinal, virilha, e realmente é uma dor que simulou o que ela faz no dia a dia, o que ela tem dor para agachar, para sentar num lugar muito baixo, aí o teste é positivo para impacto fêmuro-acetabular ou para artrose do quadril. Também é uma coisa que a gente vê bastante no dia a dia, tá? Além disso, tem o Faber. Eu já venho para a sequência aqui, coloco o pé dela acima do nível da patela, acima do joelho. Eu estabilizo o lado que a perna está esticada e ó, eu empurro um pouquinho para baixo aqui, ó, faço uma pressão e é óbvio que eu gero um fulcro. Quando eu empurro aqui, eu faço isso com o quadril lá. Ó. Quando ela sente dor anterior, lesão de quadril, intra-articular.
quando dói lá na sacroiliaca lá atrás, aí é positivo para sacroiliaca. Então esse é o Faber, que eu não só avalio dor no quadril, quando eu faço essa pressão, mas eu também observo qual é a distância entre o joelho e a maca aqui. E eu comparo com o outro lado para ver se ela tem algum déficit de ADM rotacional, que às vezes esse lado para mais alto do que o outro. E aí eu posso medir essa distância, vou mandar ver aqui em técnicas de mobilização para tentar ganhar um pouco dessa rotação no futuro, tá bom? Mais um teste aí importante. A literatura descreve também o log roll. Eu nunca vejo muito esse teste positivo, a não ser em casos de extrema artrose, que é essa rotação do quadril com ele relaxado, observando algum bloqueio ou uma posição inicial diferente em relação ao outro lado. Existe o teste de pubalgia, né? Que é o teste de Grava, onde eu vou agora a perna dela eu não coloco acima do joelho, eu coloco aqui, abaixo, tá? Ou do lado. Eu vou estabilizar aqui a asa do ilíaco, eu vou colocar uma resistência, você vai fazer força para fechar. Enquanto você está fazendo força para fechar, eu vou falar já e você vai fazer um exercício abdominal junto, tá? Então estabiliza aqui, força para fechar, força, vem com o abdominal, força e relaxa. 3 segundinhos, ela está não só usando o abdominal, como está usando o adutor, está cisalhando ali, botando pressão no pubis. Quando esse teste é positivo para uma pubalgia, tá? Teste de Grava, mais uma opção aí pra gente. Decúbito lateral, de frente para eles, isso. Eu vou fazer agora o teste de Ober, também importante. Ela está em decúbito lateral, eu vou pedir para ela vir bem próximo de mim aqui. O bumbum encostou na minha mão, as costas também. As costas um pouquinho mais para trás, perfeito. Então eu estou sentindo aqui de lado, para ela sentir confiança que eu estou aqui. Eu vou manter a perna de baixo dobrada, a de cima eu estico. Eu não vou deixar ela cair para trás, eu vou mantê-la aqui. E eu trago a coxa dela, para posterior, só para o pé ficar fora da maca lá. E aí eu vou travar aqui o quadril dela, para ela não fazer isso com o quadril na hora do teste. Eu vou travar aqui, e manter ele para cima, reto, e solta a coxa. Solta. Olha que interessante. Ela tem uma tensão no iliotibial, a ponto a coxa dela fez pouca adução. Por quê? Porque como o joelho está reto, ela está utilizando a banda iliotibial aqui, o tensor da face lata. Por isso que o pé ficou acima no nível da maca. Então é um teste de Ober positivo. Outro pulo do gato. Se vocês tiram a mão aqui, o pé passa. Mas por que passou? Olha a linha dos shorts. Porque ela desceu a pelve. Agora, se você põe no neutro, trava aqui, não deixa ela roubar, solta. Aí o teste é positivo. Então, cuidado para fazer esse teste de Ober. Tem que prestar atenção nessa estabilização aqui do ilíaco, essa estabilização da pelve. Tá? Barriga para baixo. Vou fazer agora de novo do lado direito. Tem um outro teste para quem tem dor posterior, para quem tem dor, como se fosse simulando uma dor glútea profunda ou principalmente um impacto isquiofemoral. Ela fica aqui, eu vou pegar aqui a coxa dela por baixo, vou estabilizar a lombar, eu vou fazer uma extensão e fico fazendo aqui uma adução e abdução, mantendo a extensão da coxa. E depois disso, eu vou trabalhar com rotação. Eu rodo para fora, aduzo e abduzo. Rodo para dentro, aduzo e abduzo. O que eu estou tentando simular? Estou tentando levar o trocânter menor e a parte posterior do fêmur de encontro à tuberosidade isquiática. Tá? Eu estou tentando simular aquele impacto isquiofemoral entre o isquio e o fêmur, portanto. Tá? Então, mais um teste importante para impacto isquiofemoral. Claro que lá atrás, quando eu falei de força muscular, eu acabei focando no quadril, mas eu poderia muito bem sentá-la na maca e fazer um teste de força para quadríceps, para extensor de joelho,
como nessa posição eu poderia fazer um teste de força para isquiotibiais, melhor ainda se o joelho dela estiver fora da maca para não ficar pressionando a patela, mas eu posso fazer um teste de força de isquio de um lado e comparar com o outro, porque é óbvio que quadríceps e isquiotibiais têm importância ímpar nesse complexo todo do quadril. Teste de Thomas, mais uma opção que a gente tem agora para avaliar não só a retração, ali, o encurtamento de ilio-psoas, mas também de reto femoral. Então ela fica com metade do bumbum para fora da maca, ela segura a perna do lado oposto e o que eu vou fazer? Eu vou soltar aqui a coxa dela. Só que olha que interessante, se eu soltar a coxa dela, eu vou avaliar a condição do fêmur em relação à maca. Se o fêmur ficar paralelo à maca, o teste é limítrofe. Se o joelho passar para baixo da linha da maca, ele é negativo. Se ele ficar para cima da linha da maca, o teste é positivo. Então, relaxa. Ó, relaxada, me parece limítrofe para negativo o teste. Só que olha que interessante, agora eu puxo para flexão e eu vou travar a asa do ilíaco para não deixar ela roubar com o ilíaco. E aí eu solto. Já foi diferente o teste. Pulo do gato. Interessante para você, ó, coisa simples, gente, mas muda a sua avaliação inteira quando você faz as coisas com critério, com calma, pensando. Por quê? Porque quando eu solto ali, ó, o ilíaco dela faz isso. Então eu não estou avaliando o encurtamento real do ilio-psoas. Por quê? Porque se ela fez a tilt anterior da pelve, a coxa vai baixar. Quando eu não deixei ela roubar com o ilíaco, quando eu travo aqui, ó, aí a coxa dela já não desce. Então o teste é positivo. Se ela for um paciente com dor no quadril, sem dúvida que uma miofacial e um alongamento de ilio-psoas seria muito importante para ela nesse contexto todo aí. E aí, fisioterapeuta, gostou do conteúdo? Já se sente mais confiante para fazer uma boa avaliação de quadril? Então, meus parabéns por sair da zona de conforto e ter decidido participar dessa série de aulas. Agora é hora de colocar tudo que você viu, tudo que você aprendeu em prática, hein? Para a próxima aula, eu vou te ensinar como tratar o quadril e gerar mais resultados desde as primeiras sessões. Você vai ver na prática angulações de proteção para fortalecer o quadril sem prejudicar, sem impactar, fortalecimento do complexo posterolateral, complexo propulsor, mobilizações articulares e liberação miofacial. Se você viu valor em tudo que aprendeu até agora, não perca as próximas aulas. Aproveite a oportunidade de aprender na prática essas técnicas avançadas para que você se torne cada vez mais referência e tenha ótimos resultados para quadril, para membro inferior. Invista em você, separe um tempo, se dedique. Eu estou aqui entregando um conteúdo gratuitamente para despertar isso em você, esse desejo de ir além, de conquistar objetivos. A fisioterapia pode te levar longe, mas você precisa querer, precisa investir. Espero engajar esse sentimento em você. O que eu tenho para te ensinar, para te oferecer, com certeza você não vai achar em outro lugar. Não é por nada, é que eu realmente corro atrás para dominar e aprimorar as últimas técnicas e os melhores métodos de tratamento. Tudo baseado em ciência e respaldo científico. Quando a ciência avança, eu fico sabendo. E muitas vezes faço parte desses avanços, porque eu dou as aulas com os meus materiais, com as minhas publicações. Te espero na próxima aula. Mantenha essas expectativas bem altas, hein? Grande abraço! Dificuldades que eu tive era fazer uma boa avaliação, saber que tipo de exercícios eu poderia acrescentar no início, no meio e no final da reabilitação. No começo eu tinha um pouco de insegurança para trabalhar com os pacientes, principalmente pacientes de pós-operatório. Eu fazia o teste, mas às vezes eu não tinha aquela segurança de dizer para o paciente, não, você tem tal coisa ou tal tratamento que a gente vai precisar fazer, é esse. Eu comecei a ter alguns pacientes que estão numa idade que tem algumas lesões, já passaram por cirurgias e que continuam ativos, querendo praticar uma atividade física. Eu estava buscando uma referência a nível de curso e a nível de fisioterapeuta conceituado mesmo para me capacitar. O método FAR eu conheci através da rede social e até então, nessa época, era a época que eu estava um pouquinho desanimada quanto à fisioterapia aqui da minha cidade, que estava
bem desvalorizada, né, e tudo mais. Eu tinha muita dificuldade quando eu recebia alunos com patologia de joelho ou quadril. Eu não sabia exatamente as nomenclaturas e nem exatamente o que fazer. As dificuldades que eu tinha era para saber quais os músculos que eu realmente devia trabalhar e quais os exercícios que eu devia trabalhar para obter um resultado melhor. Para mim, o método FIRE ele foi um divisor de águas. Hoje eu posso entrar e sair de uma clínica, conversar de igual para igual com os professores da nossa antiga faculdade. Com o método FIRE, eu tive mais segurança de atender ao paciente, traçar uma conduta melhor e saber que esse paciente vai me procurar porque eu vou ter resultados. Depois que eu conheci o método FIRE, minha vida como profissional e como pessoa também mudou, porque a minha visão da fisioterapia mudou. O método me trouxe a parte de atualização bibliográfica que eu precisava, as atualizações mesmo práticas em que eu estava trabalhando e que precisavam ser adotadas, e a mudança mesmo que eu precisava de dentro para fora, né? São detalhes que fazem toda a diferença, tanto para minha satisfação como profissional, quanto para a satisfação do paciente. E com o método FIRE eu consegui melhorar muito isso, de passar com segurança, delimitar um tratamento para o paciente, conseguir evoluir com ele, conseguir ter ainda mais resultado. Consigo já ter uma boa clientela agora, consigo cobrar um valor legal pela sessão e sem ouvir reclamação de ninguém. Depois eu consegui melhorar muito mais a qualidade de vida deles e também agregar, tanto com os meus conhecimentos de exercício, por ser profissional de educação física, e agora também entendendo melhor as patologias sendo estudante de fisioterapia. Eu consegui dar resultados quase imediatos. Todos os meus pacientes verem o resultado, ver a melhora que eles apresentam com o tratamento, sim, com certeza. Excelentes os resultados. A diferença de antes e agora do método FIRE é fantástica, realmente é boa mesmo, de verdade, sabe? Com esse método, a segurança veio. Eu passo muito mais segurança para eles e eu sinto muito mais segurança de que eu estou fazendo a coisa certa. Hoje eu já tenho mais segurança, já até aumentei o valor das minhas consultas, né? A gente recebe pacientes de pós-operatório, principalmente de membro inferior, e a gente atende com bastante segurança. Eu senti mais segurança em termos de conduta clínica, até desde uma avaliação a um tratamento específico. De maneira geral, acrescentou em tudo. E o curso excelente, eu indico para vocês, excelente. O meu trabalho na fisioterapia mudou muito, muito mesmo. O método FIRE é muito bom, é direto, é objetivo, e a gente precisa disso hoje, coisas práticas, diretas e objetivas, e fundamentado. Isso também é muito importante. Então não tem como eu falar que não indicaria, porque é um curso, além de ser muito completo, é um curso que te entrega o que você precisa pro seu dia a dia na clínica.